vamos lá, começando, tá? Então, essas notas todas eu vou colocar para vocês lá na plataforma, só que de matemática, tá bom? Então, migrem para a sala de matemática. Já enviei o convite. Quem for migrar para lá, quem migrou para lá, já deve ter observado também que eu coloquei um e-mail específico para dúvidas e coloquei também um e-mail porque tem muito aluno que não está sabendo anexar a tarefa, então pode me mandar a tarefa para esse e-mail também, tá bom? Bem, hoje então a gente vai falar de intervalos, né? Nós estávamos vendo na semana passada o conjunto dos números, né, reais, terminando no conjunto dos números reais, que são todos os números, né, racionais, juntamente com os números irracionais. E agora, intervalo nada mais é do que um pedaço dessa reta. Então, a gente tem lá a reta, que é infinita, né, mais infinito e menos infinito, e vamos falar de um pedaço, um intervalo. O intervalo que pode ser aberto ou o intervalo pode ser fechado. Então, quando ele é aberto, é porque os números da extremidade não pertencem a esse conjunto. E quando ele é fechado, é porque os números das extremidades pertencem a esse conjunto. Então, como que a gente pode escrever, né, intervalos? Tem 3 formas. Vamos lá aqui, ó. Vocês estão conseguindo enxergar? Deixa eu chegar um pouco mais para frente. A parte da iluminação aqui, eu apaguei as luzes para não dar aquele reflexo. Tá dando para enxergar? Alguém pode dizer, porque eu não consigo ver o chat? Tá sim, professora. Ah, então tá bom. Então, intervalo fechado. Então, eu tenho 2 números onde A ele é menor do que B. Então, por exemplo, A é 5, B é 10, tá? A é menor que B. Ele é fechado, você pode escrever assim, com os colchetes, né? Fechados. Isso quer dizer que são o quê? Todos os números entre A e B, inclusive o A e o B. Então, se eu falo que A é 5 e B é 10, esse, né, intervalo tem o 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e todos os números entre os 5, 6, 7, 8, 9 e 10, que vocês sabem que são infinitos, né? Que são os racionais, tá bom? E os irracionais. Tudo que a gente está aqui no meio é tudo infinito, tem vários numerozinhos lá dentro. Mas o fechado, o que acontece? Engloba. Você pode escrever desse jeito, você pode escrever como conjunto. Então, como que seria como conjunto? Conjunto, né? A lei de formação. Esses valores aqui que estão entre A e B, eu chamo de X. X pertence aos reais. Tá ok. Observem que o X está aqui no meio. O que está querendo dizer esse sinal? X é maior ou igual a X é menor ou igual a B. Ou seja, o meu X está entre A e B e pode ser A e pode ser B, tá bom? Então, tanto faz escrever assim, tanto faz escrever assim. E o outro jeito de representar o intervalo é geometricamente, tá? Você realmente vai fazer a reta e vai, né, desenhar qual que é a parte do intervalo. Então, se o meu intervalo aqui é fechado, A e B, aqui é 5, aqui é 10, por exemplo, né? E como ele é fechado, a gente pinta as bolinhas, tá? Vocês estão vendo que a bolinha está fechada aqui, ó, estão pintadas. Isso é um exemplo de intervalo fechado, tá bom? Onde, né, os valores de A e B pertencem também ao conjunto. Ok? Intervalo fechado. Intervalo aberto. O que vai acontecer com o intervalo aberto? Aí, esses números A e B, eles não pertencem. Só vai pertencer só o que está no meio, tá? Então, como que a gente vai indicar um intervalo aberto? Agora, o colchete, ele fica para fora. Então, o que eu estou dizendo? Que são elementos entre A e B. Não entra nem o A nem o B. Então, se aqui é 5 e aqui é 10, não vai entrar o 5, não vai entrar o 10. É o 6, 7, 8, 9. Se eu estivesse falando com relação a números inteiros, tá? Com relação aos números reais, tem o quê?
tem o 5,5, tem o 5,9, tem o 6,7, né? Tem todos os números decimais e os números irracionais também, tá bom? Como que se escreve como conjunto, né? Lei de formação. X pertence aos reais, tal que, né? Essa barrinha tal que. A menor que X, que é menor que B. Lembra que esse sinal, né? Ele é o menor. Quando a gente pega o sinal e faz um 4, é o menor que. Quando você pega aqui o sinal e ele vira um 7, ele é o maior que. Mas tudo que vocês devem lembrar é que a boca fica voltada sempre para o maior número, tá bom? Então, o que ele está dizendo aqui? Como a boca está voltada para o X, então o X é maior que A. Como a boca não está voltada aqui para o X, então quer dizer que X é menor que B. Então, X é maior que A, X é menor que B. Ou seja, X está entre A e B, tá? Mas não é nem A nem B. Por quê? Porque não tem o sinal do igual. Vocês viram a diferença? Quando o intervalo é fechado, quando o intervalo é aberto, aí não vai ter esse sinalzinho nessa barrinha embaixo, que é o maior ou igual, né? Ou menor ou igual, tá? E representar, né? Na hora de representar, né, geometricamente, a única diferença é que agora, como o intervalo ele é aberto, a bolinha vai ser sem ser pintada, tá bom? Então, deixa eu abrir, descer um pouquinho. Então, aqui, ó, se eu falo que aqui é o 5, aqui é o 10, o intervalo, né? Como o 5 não vai entrar, nem o 10 vai entrar, observem que a bolinha aqui, ela não é pintada. Então, intervalo fechado, bolinha pintada. Intervalo aberto, bolinha sem estar pintada. Intervalo fechado, colchete fechado. Intervalo aberto, colchete aberto, tá? Com intervalo fechado, menor ou igual que, né? Quando o intervalo é aberto, é só menor que, tá bom? Bem, só para fixar esse assunto, bem simplesinho no momento, a gente vai fazer juntos a página 36, o 62, e o 37, a página 37, o 64, tá? Vocês estão com o livro aí perto de vocês? Pera aí, professora, vou pegar ele agora, calma lá. Posso, vou esperar, porque ainda vou apagar o quadro e anotar aqui a questão para a gente fazer juntos. Dá tempo de todo mundo pegar, tá bom? Deixa eu apagar. Vou pegar o apagador. Professora, vai ter que copiar essas respostas aí? Vai ter, porque eu acho que vai ser essa tarefa. Vai ter, porque eu vou passar essa tarefa valendo 1 ponto. Essas questões, vou acrescentar mais algumas para valer 1 ponto, para a gente fechar os 10 pontos do bimestre, tá bom? Aí eu vou colocar a atividadezinha, aí vocês já adiantam, pelo menos os 62, os 64, né? Professora, Pode falar. quem não tem um livro? Eu coloquei na plataforma o livro em PDF, Tá. tá bom? Tá. Na minha turma, na turma específica, tem os tópicos só do livro. E para quem não está na turma específica aqui, tem lá na parte de material. Mas você vai para a turma específica, você acha rapidinho. Tem um tópico só assim, livro de matemática. E aí, podemos?
Mas para quem não achar o livro agora, eu vou colocar aqui eu vou falar o enunciado, dá para acompanhar mesmo quem tiver sem o livro, tá? Mas está na plataforma o livro. Professora, Oi. tem que pular quantas linhas em cada item desse Só para uma. responder? Só uma? Tá bom. Só uma. Posso começar? Pode. Então, olha só. De novo, só lembrar aqui a lista de chamada, porque eu não estou colocando a lista de chamada na plataforma. Aqui eu tenho controle só de quem estava na aula. Ctrl V. Então, aqueles querem na questão 62 que represente geometricamente. Então, é para você fazer a reta. Então, observe, o conjunto, né, no caso A, o intervalo, vai ser formado pelos valores de x, que pertence aos reais, tal que, ó, x é maior ou igual que zero e menor que 13. Então, observem, o zero ele está dentro do intervalo, o 13 não. Então, aqui, ó, bolinha fechada, aqui, bolinha aberta. Então, a gente vai fazer a nossa reta. Lembra, né? A setinha dela vai para os dois lados, porque ela é infinita, né? Menos infinita e mais infinita. Só que aqui, no caso, vou colocar o meu zero aqui, ó. Fechado. E aí, ó, vou jogar o meu 13 aqui, aberto. Eu não preciso ter o trabalho de colocar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não preciso disso não, tá, gente? O pessoal precisa fazer isso aqui. Então, observem. Essa é a representação geométrica desse conjunto, que na verdade é um intervalo. É o que ele está dizendo que x ele é maior ou igual que zero e menor que 13. Então, o zero entra, bolinha fechada, o 13 não entra, bolinha aberta. E questão feita. Dúvidas? Não. Ótimo. A letra B tem só um detalhezinho. Vocês têm que se lembrar o que quer dizer esse asterisco. Aqui está dizendo que x pertence aos reais asterisco. Isso aqui é não nulo. Ou seja, ele não é igual a zero. Tá? Então, o zero não está nesse intervalo. Bem, lá naqueles vídeos do Rafael Procópio que eu passei para vocês, teve até um vídeo que eu fiz uma pergunta para vocês responderem, que valeu só a presença. Então, assim, mesmo quem errou, ganhou a presença, não tem problema. Mas eu coloquei uma pergunta que o Rafael Procópio respondeu no vídeo. E eu tive, assim, mais de metade dos alunos responderam errado. O que isso quer dizer? Que vocês não assistiram, pelo menos, essa metade desses alunos que responderam errado. Os vídeos, gente, a gente coloca também, tipo, no substituir, sabe? Que a gente olha assim, uai, eu vou falar a mesma coisa, eu acho que essa pessoa está falando melhor do que eu. Então, a gente coloca com a ideia de vocês realmente assistirem. Então,
todo vídeo que a gente postar para você assistir, não é o da professora, mas é como se eu tivesse ali, tá? Essa é a ideia quando a gente posta uma aula gravada por outro professor, tá? Então, assistam, tá? Então, como que a gente vai representar esse? Então, é x que pertence aos reais não nulos, ou seja, o zero não entra nesse intervalo. E x é maior ou igual que menos 8 e menor ou igual que 5. Então, menos 8 entra, o 5 entra. Gente, o zero está aqui no meio? Alguém? Não. Tá, não tá, ó. Menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. 1, 2, 3, 4, 5. O zero tá aqui no meio, sim. Só que a gente não pode deixar ele aqui na representação. Então, olha só. Quando eu coloco aqui o meu gráfico, né? Eu vou representar isso aqui geometricamente. Eu não posso simplesmente colocar aqui, ó, bolinha fechada, menos 8. Bolinha fechada, 5 e pintar tudo. Porque tem um zero aqui no meio. Então, eu venho aqui, ó, bolinha aberta no zero. Então, zero saiu fora do meu intervalo. Eu vou pintar isso aqui. Menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, né? Menos 0,5, menos 0,2, menos 0,0000007, até Ô, chegar pertinho professora, do zero. por, Pode falar. por que o zero ficou com a bolinha aberta mesmo? Eu não entendi. Por conta disso aqui, x pertence aos reais não nulos. Aqui, na descrição do seu conjunto, tem um asterisco. Você está com o seu livro aí? Eu tô. Mas mesmo se não tivesse, ó, eu escrevi aqui, você tá vendo? Esse Ah, asterisco aqui quer dizer o seguinte, que x não pode ser zero. Se x não tá. pode ser zero, bolinha aberta no zero. Isso quer dizer que você tirou o zero, tá? Tá Do bom. Então tá, seu, entendi. do seu intervalo. Entendi, Professora, obrigado. Pode falar. então se não tiver esse asterisco, se o zero tiver no meio, vai incluir ele, né? Caso não tenha esse asterisco. Sim, se não tivesse, se fosse assim, ó, ixi, olha só que beleza. Se não tivesse esse asterisco, aí, ó, fechou tudo. Tá bom? Se não tivesse asterisco, Uhum. fechou tudo. Mas tem um asterisco. Então, o zero não pode entrar no seu intervalo, tá bom? Dúvidas aí, gente? Pode seguir? Bem, o C, observe que você vai ter o quê? Um intervalo aberto. Aqui é menos infinito. Então, o que acontece? Setinha... Eita, peguei a vermelha. A vermelha vocês nem enxergam direito. Vou pegar a preta. Reta. Né, setinhas. Aqui é aberto. Então, se eu jogar aqui o 2 com a bolinha aberta, porque o 2 não entra. Então, agora eu pinto tudo que for para cá. Tudinho. E ele é infinito. Então, ó, acabou, vai até a seta e continua. Essa é a representação, né, de um intervalo aberto. E, no caso, ele é menos infinito. Então, ó, não tem número nenhum aqui para interromper o seu conjunto. Ele vai continuar eternamente. Dúvidas aí, gente? Intervalo tranquilinho, né? Vamos para a letra D. Deixa eu ver se cabe aqui. Menos 15, 3.
Observem que na D, menos 15, fechado, 3, aberto. Então, no menos 15, bolinha pintada. No 3, bolinha sem estar pintada, bolinha aberta. Aqui, ó, você não tem a obrigatoriedade, gente, de ficar colocando menos 15, menos 14, menos 13, menos 12, menos 11, menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, 5. Não, não precisa. Até 1, 2, 3, não. Não precisa. Ó, bolinha fechada. Coloquei que aqui é menos 15. É fechado porque aqui, ó, colchete fechado. E aqui do 3, colocar o meu 3 aqui, bolinha aberta porque é aberto. Então, a representação geométrica desse intervalo é isso daqui. Menos 15 até o 3, bolinha fechada no menos 15, bolinha aberta no 3. Dúvidas? Tranquilo? Então, vou continuar. Tranquilo. Vamos para a letra E. A letra E, conjunto E, menos 7, menos 1. É tudo fechado mesmo? Tudo fechado mesmo. Na letra E, o intervalo, né? Menos 7, menos 1. Tudo fechado. Então, bolinha fechada. Vou chamar aqui, ó, menos 7. Aqui, menos 1. E o meu intervalo tá aqui. Tudo fechadinho, porque o colchete para dentro, colchete fechado. Para finalizar essa questão 62, a letra F, menos infinito a mais infinito. Menos infinito a mais infinito é a reta inteira, né, gente? Então, não vai ter número nenhum na minha reta. Não vai ter número nenhum limitando a minha reta. Porque ela é do mais infinito ao menos infinito. Essa vai ser a minha reta. A letra F, tá? Todinha aí. Tá aí o 62 da página 36, que é só para representar geometricamente os intervalos. Professora, Diga. e se os colchetes fossem para dentro? Se fossem. No menos infinito e mais infinito não teria como ser para dentro, tá? Porque é infinito, quer dizer que continua, é eterno. Aí não, nem tem essa opção de ser para dentro, quando é menos infinito ou mais infinito, tá? Beleza, valeu. Né? É essa pergunta, né? Se isso aqui existiria. Isso aqui... Isso aqui? Sim, Isso não existe, tá bom? Não beleza. existe. Então tá bom. Não tem como você fechar o infinito, ele é infinito, tá bom? Pode apagar para a gente ir para 64. A 64 é ao contrário. Ele te deu, né, geometricamente a representação e quer que você fale qual que é o intervalo, tá? Pode apagar? Como vocês fazem? Vocês copiam? Vocês printam a tela? O que vocês fazem? Ou então vocês esperam a aula, que depois eu subo ela para o YouTube?
Por mim, pode apagar, já que já tá tudo no caderno aqui. Ah, então tá bom. Então vou apagar. Mas ela vai lá pro YouTube, tá, gente? A gente grava a aula, até mesmo porque a direção já falou pra gente, tem alguns alunos que não conseguem assistir a aula no horário, eles assistem depois. Então a gente pega eles fazem outro formulário, outra chamada que eles assinam, tá bom? Então, olha só, letra A. Deixa eu já colocar todos, aí a gente já faz tudo junto. Qual que é a página, professora? 37. Ah, ok. Ô, professora, a senhora pulou uma aí, viu? Não, eu não vou mandar vocês fazerem todas, não. Ah, eu pulei uma daqui? Aham. A, A senhora pulou a B, C. C, 2. É verdade. Eu vou colocar esse aqui. A, B, C. Vou usar esse aqui, tá, gente? 2 e 11. Obrigada. Foi Wagner? Ou foi Marcos? Exato. Wagner. Foi Wagner. Obrigada, Wagner. De nada. É 2 e 11, menos 15, 0. Não. D, E, F. Pronto. Agora foi. Então, aqui na questão 64, escreva o intervalo correspondente a cada representação geométrica, tá? Então, agora a gente vai fazer o contrário. Olha, bolinha fechada, bolinha fechada. Então, é o conjunto fechado. Olha como é fácil. Menos 3,4. Vocês estão enxergando ou está muito escuro? Eu tô enxergando normal aqui. Então, tá bom. Tá vendo? Ó? Bolinha fechada, fechada, então intervalo fechado, menos 3, 4. Beleza? A letra B, observem. Tem algum número aqui? Não tem, né? Quer dizer que continua para onde? Para lá, né? Aquele lado lá é o negativo, não é? Então é menos infinito. Então lembre-se, infinito é tudo aberto, hein? Então aberto, menos infinito. Agora observe, aqui a bolinha não é fechada? Então 10 e tá fechado. Então, esse é o meu intervalo. Aqui ele é aberto, menos infinito. Aí vem até o 10 e fecha no 10. Tá ok? Beleza? Feito certinho? Alguma dúvida? Não.
Na letra D, ó, bolinha aberta, bolinha aberta. Então, é um intervalo aberto. Ele é aberto do 15. Então, ó, colchete virado para o outro lado e aberto no 0, colchete virado para o outro lado. Simples e facilzinho desse jeito. Bem facilzinho, bem simples, tá? Na letra C, que eu pulei, né? Já fui para D, mas a C, que eu não vou esquecer, o Wagner me lembrou. Olha, o 2 é aberto, bolinha sem pintar, o 11 é fechado. Então, ó, aberto e fechado. Então, 2 aberto, 11 fechado. Ok? Na letra E, menos 23, fechado, né? Bolinha pintada. Então, menos 23. E tá aberto do menos 5. Então, ó, menos 5 não entra. Então, é menos 23, menos 22, menos 21, menos 20, menos 19, aí vai. Menos 3, menos 8, menos 7, menos 6, né? Acabou. O menos 5 não entra. Tá bom? E para terminar, a F. Observem que na F a gente já tem o quê? Do lado direito, né? Que são os números, né? Que estão aumentando, estão crescendo, que vai para o mais infinito, né? Não tem nada limitando. Então, ele inicia aqui, ó, aberto no menos 6, porque a bolinha é sem estar pintada, e vai para o mais infinito. Lembra que também é aberto, porque você não vai fechar o infinito, tá? Então, ficou menos 6, mais infinito, intervalo aberto. Alguma dúvida, gente? Deixa eu ver no chat. Felipe Basílio, não tem problema, vou subir essa aula lá para o YouTube e você assiste depois, tá? Tá fácil, ótimo, Milena. Por enquanto, sem dúvidas, perfeito. Gente, então, para intervalos, eu vou parar nesses dois exemplos, tá? Vou passar mais um para vocês, depois que terminar aqui a aula. E vamos só terminar aquelas 3 questõezinhas que faltaram. Lembra que sexta-feira a gente fez 6, né? E aí faltaram 3 questões? Como eu acho elas importantes, né? Então a gente pode fazer. E aí depois eu vou passar uma tarefinha valendo mais um ponto, então vai ter na plataforma 4 tarefas valendo um ponto cada uma. Já tem 3, que muita gente já fez, só que muita gente ainda não fez, então façam. Vou passar mais uma valendo um ponto, e depois eu vou fazer um testinho com essas questões parecidas dessas 4 atividades que valeram um ponto nesse teste, tá? Então é tudo muito parecido. Pode falar. Vai ter que te mandar foto desse aí que a gente copiou aqui ou não? Não agora, porque eu vou acrescentar mais um exercício. Aí você vai mandar foto, tá? É uma foto dos dois, no caso. Isso. Além dessa aula, né? Essas 2 questões, eu ainda vou passar mais uma. Eu vou selecionar uma e eu posto lá na atividade para vocês, tá? Então, vamos para o probleminha que faltaram. Aquela lista estava boa, porque era a lista só de questões de concurso público, né? Então, estava boa. Olha só, a 10. Se vocês se lembram, eu vou ler, né? Porque nem todo mundo está com a lista aí, então acompanha. Técnica em gestão previdenciária. Pensei em um número e dele subtraí 3 unidades. Multipliquei o resultado por 5, somei 9 unidades, obtive 24 como resultado. É correto afirmar que o quadrado desse número é... Então, observem que essa questão, ela te dá uma equação para você resolver. Pensei em um número. E você sabe que número é esse? Não. Então, você vai chamar de X. Então, acompanha aí o enunciado, tá? Eu vou reler para a gente ir colocando essa equação juntos aqui. Eu posso apagar? Pode. Tá bom.
Então, era a 7ª questão da lista. Então, vamos lá. Pensei em um número com x. Tá? Subtrair 3 unidades. Então, subtrair menos 3. Depois, multipliquei o resultado por 5. Observe, eu multiplico o resultado do x menos 3. Então, tudo isso você multiplicou por 5, tá? Não se esqueça de colocar ali entre parênteses. Se você multiplicar por 5 sem colocar entre parênteses, vai multiplicar multiplicando só o menos 3. Não é o menos 3 que está sendo multiplicado por 5. É o x menos 3, tá bom? Aí depois, somei 9. E obtive 24 como resultado. Aí ele fala, é correto afirmar que o quadrado desse número ele quer saber o x ao quadrado. Aí ele te deu as opções. 1, 4, 16, 25 e 36. Tá bom? Era uma dessas. Vocês lembram qual que vocês marcaram? Professora, Fala. eu marquei 36. Ótimo, é o Henrique que está falando? Uhum. Ótimo, Henrique. Exatamente, é 36. Muito bom. Como que resolve essa equação? Ó, esse 9, ele não está somando desse lado? Então, a gente vai passar para o outro lado, subtraindo. Então, 24 menos 9, 15. Aí, esse 5, ele não está multiplicando? Então, a gente vai passar para o outro lado, dividindo. A gente sempre inverte a operação. Lembram disso, né? Então, x menos 3 é igual a 15 dividido por 5. 15 dividido por 5 é 3, porque 3 vezes 5 dá 15. Para finalizar, esse 3 não está subtraindo? Então, vai passar para o outro lado, somando. Então, você achou que x é 3 mais 3, 6. Como o exercício quer o quadrado, o que é o quadrado de 6? É 6 vezes 6, que dá 36. Resposta é o último item. Tá ok, gente? Isso aí para recordar a equação do primeiro grau. Nossa, aprendi muito isso ano passado. Saudade. Tá vendo? Aí, essa foi a questão 7.